Boa noite, você vai ver no Brasil TV desta quinta-feira, dia 18 de novembro. No Pará, uma operação da Polícia Federal combate o garimpo clandestino que ameaça inclusive a distribuição de energia elétrica para o resto do país. Todos os detalhes eu conto daqui a pouco aqui no Brasil TV. Bombeiros tentam controlar um incêndio em Parque Ecológico de Fortaleza. As aulas nesse bairro, Aerolândia, foram canceladas por conta da fumaça e o comércio acabou fechando as portas. Cidades de 6 estados já aplicam a dose de reforço da vacina contra a Covid em maiores de 18 anos. Zeca Pagodinho tomou a vacina de reforço hoje no Rio e está protegido. Tem que vacinar para acabar logo isso. Vai vacinar, vai vacinar. É agora aqui no Brasil TV. São Paulo começou a aplicar hoje a dose de reforço contra a Covid com intervalo menor de 5 meses para quem tem 18 anos ou mais. Em outras cidades de 5 estados, a medida também já começou a valer. Quem nos explica agora é a Ana Paula Campos. A dose de reforço em adultos com intervalo de 5 meses da segunda dose começou a ser aplicada hoje em todo o estado de São Paulo. Os postos aqui da capital paulista não ficaram cheios. É que a prefeitura resolveu escalonar essa nova etapa da imunização. Só pode receber a dose adicional hoje e amanhã quem completou a vacinação entre os dias 27 de abril e 17 de junho. São cerca de 800 mil pessoas na cidade que vão receber o reforço com a vacina da Pfizer. Além de São Paulo, algumas cidades dos estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também já começaram a aplicar a dose de reforço com esse intervalo reduzido. Para quem tomou a Janssen, o esquema vacinal é diferente. As pessoas vão ter que tomar a segunda dose do imunizante depois de 2 meses da primeira e 5 meses depois dessa segunda dose, a de reforço, preferencialmente de outro fabricante. Mas, por enquanto, os estados aguardam o envio dessas doses pelo Ministério da Saúde. A promessa é que elas comecem a ser distribuídas a partir de amanhã. O site oficial, que publica o ritmo de liberação das vacinas, mostra que o estoque não chega a 1.100.000 doses no país e que elas ainda não foram liberadas para distribuição. Número muito abaixo dos 4,5 milhões de brasileiros que receberam o imunizante da Janssen. Segundo o Ministério da Saúde, chegou ao Brasil hoje um novo lote com cerca de 1 milhão de doses da vacina. Mas o estado de São Paulo, por exemplo, diz que o Ministério ainda não informou quantas doses vão ser enviadas. Ontem, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica sobre a dose de reforço. Entre as justificativas, cita um estudo de Israel, em que idosos que tomaram a dose de reforço tiveram mais proteção em relação a mortes e também a infecções graves. E também estudos de cientistas que apontam uma redução da efetividade contra infecções daqueles que receberam as vacinas da Pfizer ou Moderna em fevereiro. Os dados foram avaliados em julho, mas não cita nada sobre a vacina da Janssen. O Ministério da Saúde diz que vai emitir uma nota técnica respondendo todos os questionamentos sobre a Janssen em breve. Mesmo assim, a Anvisa já pediu ao Ministério mais informações, tanto sobre a aplicação da dose de reforço, quanto sobre a segunda dose da Janssen. No caso específico da Janssen, os Estados Unidos aprovou como uma dose de reforço, e não com um esquema de 2 doses. E é por isso que a gente vê com muita preocupação essa questão de eventualmente ter 3 doses da Janssen na sequência, né, com reforço depois de 5 meses, porque não foi avaliada a segurança nesse esquema. E olha quem tomou a dose de reforço da vacina contra a Covid hoje pela manhã no Rio, Zeca Pagodinho, que agora está super protegido e aproveitou para mandar um recado para a gente. Nunca pensei que teria tanta imunização. Tem que vacinar para acabar logo isso. Vai vacinar, vai vacinar. Tem razão, né? Tem que vacinar. Olha, o aumento de casos de coronavírus na Europa está servindo de alerta para os pesquisadores da Fiocruz aqui no Brasil. A fundação diz que a vacinação sem medidas restritivas pode não ser suficiente para acabar com a pandemia. Gabriel Barreira. A preocupação da Fiocruz é porque aqui no Brasil a gente tem cerca de 60% da população totalmente vacinada. Só que lá na Europa, alguns países que têm um índice maior, como Alemanha, Lituânia e Áustria, chegando perto dos 70%, lá os casos e internações e mortes estão aumentando.
principalmente de pessoas não vacinadas. É o que eles chamam de pandemia dos não vacinados. Por isso, a Fiocruz faz uma série de recomendações. Diz que o governo brasileiro precisa fazer campanhas de vacinação, incentivar que as pessoas se vacinem cada vez mais para aumentar essa porcentagem e finalmente a gente chegar a um patamar seguro. Diz também que o governo deve adotar o passaporte de vacinação para evitar a circulação de pessoas que possam ter a doença e tentar diminuir com isso o número da contaminação. E pede também que a gente mantenha aqueles cuidados que a gente fala sempre, né? O uso de máscaras, o distanciamento social e evitar aglomerações. Eu volto com vocês aí no estúdio. E em Fortaleza, por lá tem a excursão da vacina. Os alunos das escolas da rede municipal vão ser levados até os postos de saúde para receber a proteção contra a Covid. Quem vai contar agora para a gente é a Aline Oliveira. A viagem traz os alunos para postos de saúde de diferentes regiões da cidade. Esta ação surgiu depois de um levantamento que mostrou que 36 mil estudantes da rede municipal de ensino tinham perdido o agendamento para tomar a vacina. 73.400 alunos das escolas municipais entre 12 e 17 anos já deveriam ter tomado a vacina contra a Covid. Mas a Secretaria de Educação descobriu que somente 54% receberam a primeira dose. Por isso, as escolas decidiram levar os alunos para os postos de saúde. A gente achou mais estratégico aproveitar o tempo dele na escola, garantir o transporte, garantir o apoio dos profissionais, a gestão escolar acompanha os estudantes, tem toda uma articulação antecipada com a unidade de saúde para que seja bem rapidinho, como a gente está vendo aqui, de forma organizada, e isso também apoia as famílias que muitas vezes têm essa dificuldade de se deslocar até o posto, até a unidade de saúde, né? Os pais autorizaram as escolas a levar os filhos para tomar a vacina. E os que podem, como o seu Adelino, pai da Ana Júlia, de 12 anos, acompanham os estudantes para não perder esse momento tão especial. Parei um pouquinho de trabalho para vir com ela, aproveitar essa oportunidade que é a gente viver mais, né? Com segurança, né? Para todos nós, né? A meta é que todos os alunos matriculados nas escolas municipais e que estão na faixa etária indicada possam tomar a vacina até o fim deste mês. Carla ficou feliz por, enfim, poder dizer que está vacinada. Estou muito feliz e muito orgulhosa pela pessoa que desenvolveu a vacina e estou muito animada agora. A Polícia Federal fez hoje uma operação de combate à extração ilegal de ouro e manganês, isso no sudeste do Pará. Além de clandestina, essa mineração ameaça o fornecimento, veja só você, de energia elétrica no país. Ingo Miller. Mais de 120 homens da Polícia Federal, IBAMA e outros órgãos federais de fiscalização e controle cumpriram desde ontem 16 mandados de busca e apreensão na região de Marabá, sudeste do Pará, para combater o garimpo clandestino. As máquinas usadas na extração ilegal de ouro e manganês, encontradas pelos agentes, foram destruídas. Ontem, 2 pessoas foram presas em flagrante. Segundo a Polícia Federal, a mineração ocorria perto de torres de transmissão de energia. A atividade garimpeira estava tão acentuada na base das torres que estava para comprometer a segurança e estabilidade, podendo causar inclusive a queda dessas estruturas e o desabastecimento energético em âmbito nacional, atingindo milhões de brasileiros. As investigações continuam e, se for confirmado o envolvimento de suspeitos nestes crimes, eles vão responder tanto por crime ambiental quanto por crimes contra a ordem econômica. Ingo Miller para o Brasil TV. A polícia investiga o assassinato de um vereador em Itapevi, que fica na Grande São Paulo. Denis Lucas, do Partido Republicano, foi executado a tiros na porta de casa ontem à noite. O vereador Denis Lucas, do Partido Republicano, tinha acabado de chegar de um culto em uma igreja perto da casa dele em Itapevi, na Grande São Paulo. O vereador estava sozinho. Ele estacionou o carro aqui na garagem por volta das 10h30 da noite. Segundo a polícia, ele foi baleado com 2 tiros na cabeça quando fechava o portão. A esposa e a filha dele estavam na casa e escutaram os tiros. Quando chegaram aqui, encontraram o vereador caído, mas não viram quem fez os disparos. Os peritos colheram impressões digitais que podem ajudar a identificar os criminosos. Os policiais também analisam imagens de câmeras de segurança.
Denis Lucas tinha 47 anos e estava no segundo mandato na Câmara Municipal de Itapevi. O vereador era membro das comissões de Finanças, de Orçamento e Fiscalização e Controle. 2 propostas aqui, uma verba de R$200 mil. R$200 mil veio, já está na saúde. Também era vice-presidente da Comissão Temporária de Segurança Pública e Cultura de Paz. A suspeita de latrocínio foi descartada pela polícia. Não trabalhamos com hipótese de latrocínio porque nenhum objeto foi subtraído da vítima. Inclusive o celular da vítima nós apreendemos dentro do carro. A princípio, um autor, a princípio, um revólver utilizado. Isso é o que nós conseguimos levantar agora, nesse momento. Tudo isso pode mudar. Numa rede social, o presidente do Republicanos de São Paulo, Sérgio Fontelas, disse que o vereador vinha desempenhando um importante papel na política do município. O prefeito de Itapevi, Igor Soares, disse que Denis lutava pela defesa dos valores cristãos e da família e que também fazia um grande trabalho social e de evangelização. Ele decretou luto oficial por 3 dias. A Defesa Civil tenta descobrir o que provocou o desabamento de uma casa de 3 andares no Rio. Um dos moradores morreu. A casa ficava no Morro do Salgueiro, na Tijuca. Tinha 3 andares, mas só restaram os escombros. Os próprios vizinhos correram para ajudar no resgate. Os bombeiros chegaram logo depois. Um cão farejador ajudou nas buscas. Um morador, identificado como Carlos Antony Silva, de 22 anos, não resistiu e morreu antes da chegada do socorro. Outras 3 pessoas, que também tinham sido soterradas, foram resgatadas com vida. Alexandra Silva, de 25 anos, foi levada para o Hospital Souza Guiar. Alessandra Silva, de 19, e uma menina de 4 anos foram encaminhadas para o Hospital Salgado Filho. Alessandra já recebeu alta, mas a menina ainda continua internada, com quadro estável. No total, 8 pessoas moravam na casa, incluindo a criança. Todas elas eram do Rio Grande do Norte. Tinham vindo tentar a vida aqui no Rio de Janeiro há pouco mais de 4 meses. A assistência social do município disse que está prestando apoio aos sobreviventes. A Defesa Civil fez uma vistoria no local e constatou que não há risco para os imóveis vizinhos. O motivo do desabamento ainda vai ser investigado. Pela manhã, agentes da Polícia Civil estiveram no local e fizeram uma perícia. Veja a seguir, a Polícia do Espírito Santo procura bandidos que invadem fazendas para roubar bois e bezerros. E faltando 3 dias para as provas do Enem, a gente mostra quais são as estratégias dos estudantes. Brasil TV está de volta. Festas de fim de ano chegando, o movimento aumenta no comércio por todo o Brasil. Em São Paulo, ali na região do Brás, junto com as vendas, também cresceu, sabe o quê? O número de roubos e furtos, como nos mostra agora a Cristina Mayumi. O relógio da câmera de segurança marca 11 da manhã, mas a claridade, o movimento grande nas ruas não intimidam os criminosos. Os 2 estão de boné e entram juntos na loja de roupas. Enquanto um saca a arma, o outro faz a revista. Checa todos os bolsos da vítima e a leva para os fundos, onde a imagem não alcança. O bandido de azul fica na entrada, dando cobertura. Depois de alguns segundos, ele sai encaminhando sem muita pressa. O crime foi na última terça-feira aqui na Rua Rodrigues dos Santos, no Brás. Os bandidos levaram R$ 6.500 e objetos pessoais da vítima. Um representante comercial que trabalha com frequência aqui na região. Eu fui sacar um dinheiro no banco, para pagar um cliente e me seguiram. Viram eu sacar o dinheiro no banco lá e me seguiram do banco da Maria Marcolina até aqui. E eles começaram a me revistar, levaram o cartão de crédito, levaram o celular, a chave do meu carro. Em setembro deste ano, foram 115 roubos registrados na delegacia do Brás. O número é 32% maior que o do ano passado e 26% maior que o de 2019, quando nem se falava em pandemia, ou seja, quando o comércio era bem mais agitado.
Outro flagrante de violência na região foi ontem, na rua Rio Bonito, a poucos quarteirões do crime que você viu no começo da reportagem. Uma mulher caminha mexendo no celular quando um motociclista invade a calçada e tenta puxar o aparelho. Ela reage, mas ele consegue ficar com a bolsa, só que a moto cai no chão. O tempo que ele perde é o suficiente para que 2 homens apareçam e evitem a fuga. O ladrão é rendido e agredido várias vezes até a chegada da polícia. O número de furtos também aumentou no Brás em setembro deste ano. Foram 461 registros, 38% a mais que em 2020 e uma alta de 24% em relação a 2019. Nós já falamos disso por aqui, inclusive mostramos no começo do mês que as câmeras municipais que poderiam inibir os crimes na região não estão funcionando. De lá para cá, segundo a Associação de Lojistas do Brás, nada mudou. A expectativa de quem está por aqui todo dia é que pelo menos o policiamento seja reforçado. Vai vir no final de ano, é muito roubo aqui na região do Brás. Chega um certo horário que a gente tem que fechar, porque é muito perigoso mesmo, né? E a gente tem que ter câmera para sempre estar olhando. E tem que estar muito esperto aqui na região do Brás, porque senão você acaba sendo roubada mesmo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que o número de roubos e furtos caiu no acumulado do ano e que o policiamento vai ser reforçado na região agora no final de 2021 para garantir a segurança das pessoas durante os dias de maior concentração justamente no comércio. Bandidos estão invadindo e roubando animais em fazendas no Espírito Santo. Os produtores contam que essas ações acontecem quase sempre à noite. De manhã, bem cedo, quando foi ao curral, o casal que trabalha na fazenda teve a surpresa. Eu encontrei o cadeado, a porteira escorada com a pedra e já não tinha mais o cadeado e a corrente, carregaram tudo. Eu já pensei, já não tem mais bezerro dentro do curral. Só ficaram os mais novos. Eu entrei dentro do curral, olhei os bezerros, prenderam os menores, prenderam dentro daquele curralzinho lá. E os 3 maiores, eles levaram. Bem triste, né? Porque você luta para ter as coisas. Na hora que está quase na hora de você vender ela, vem um e carrega. É o segundo roubo em menos de 5 meses. Em outra cidade, Itapemirim, levaram 10 animais dessa fazenda, R$40 mil de prejuízo. Em alguns assaltos, o animal é morto a tiros e ainda no pasto, os bandidos cortam e levam as partes mais valorizadas da carne. Não é qualquer profissional que sabe destrinchar uma vaca ou um animal de grande porte daquele jeito. Pelas contas do Sindicato de Produtores Rurais, em 6 meses, pelo menos 60 animais, bois e bezerros foram roubados em fazendas do interior do Espírito Santo. Todo dia eu recebo notícia de roubo de gado. Todo dia, durante esse ano inteiro. Geralmente, se escolhe as propriedades em local mais ermo, mais distante, que não tem policiamento, que tem rota de fuga facilitada pelas vicinais do nosso município. Em setembro, 2 pessoas foram presas. Com elas, a polícia encontrou armas. Nem sair de casa, a gente está querendo sair de noite, com medo de ser assaltado em qualquer momento. Ou a gente sair e invadir a casa da gente. A Polícia Militar informou que vai fazer reuniões com os fazendeiros para definir uma estratégia e melhorar a segurança. A Polícia Civil diz que investiga todas as ocorrências, mas em muitos casos tem dificuldade para identificar os suspeitos, por falta de denúncias. Nós temos apurações aqui onde a própria vítima tem o suspeito, elas dizem que se denunciar, elas poderão vir a sofrer qualquer agressão. Para prevenir os crimes, tem fazendeiro instalando câmera de segurança e iluminação nos pastos e currais. O dia que a gente não tem sobrando, tendo que tirar de outra coisa para empatar a instalação de uma lâmpada aqui com as câmeras para poder ver se evita um pouco esse problema. Agora veja só o que aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. A polícia prendeu mais de R$1 milhão que estavam escondidos no pneu de um carro. A gente cortou o pneu, a estepe da caminhonete e encontrou vários blocos com cédulas, ao todo R$1.100.000. No veículo estavam 2 mulheres. Segundo a polícia, na hora da abordagem, elas ficaram muito nervosas, o que chamou a atenção e por isso foi feita uma vistoria mais detalhada. A suspeita é que elas levariam todo esse dinheiro para Dourados, em Mato Grosso do Sul. A apreensão foi na cidade de Rancharia, no oeste paulista, que é uma região, uma rota de tráfico de drogas. As mulheres vão responder em liberdade por crime contra a economia popular.
Um incêndio atinge uma área de vegetação do Parque Ecológico do Cocó, em Fortaleza, desde ontem à noite. Isaac Macedo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou ontem por volta das 6 horas da noite. Pelo menos 12 focos foram identificados em uma área de aproximadamente 20 hectares do Parque Estadual do Cocó. Eles ainda permanecem fazendo o trabalho de combate a esse incêndio, principalmente com o intuito, nesta área, de que o fogo se aproxime das casas. Em relação à fumaça, a gente percebe já desse outro lado o quanto ela é densa. A fumaça se espalhou por vários bairros aqui de Fortaleza. A gente percebe, inclusive, o tamanho que chega essa cortina de fumaça. E a informação que a gente teve é que alguns moradores, principalmente do bairro Aerolândia, que foi o mais afetado por essa fumaça, alguns tiveram que sair das suas próprias casas para buscar abrigo em casas de parentes. Eles relataram incômodos nos olhos, irritação no nariz e também na boca. As aulas nesse bairro, Aerolândia, foram canceladas por conta da fumaça e o comércio acabou fechando as portas. Isaac Macedo para o Brasil TV. Pesquisadores confirmaram hoje que foi mesmo um ataque de tubarão o que aconteceu com uma mulher de 79 anos em Ubatuba, no litoral de São Paulo, no último domingo. É o segundo caso registrado na cidade em menos de um mês. Laurene Santos. Essa idosa de 79 anos é moradora do sul de Minas. Ela estava aqui em Ubatuba, na Praia Grande, decidiu entrar no mar, não estava numa profundidade muito grande, a água estava mais ou menos na altura da cintura, quando veio uma onda e ela sentiu essa mordida na perna. As imagens do ferimento foram encaminhadas para um especialista no assunto, é o professor Otto Bismarck, da Unesp, e ele conseguiu identificar que o ferimento foi causado por um tubarão da espécie cabeça chata ou da espécie tubarão-tigre. Agora, essas imagens continuam em análise pelos pesquisadores, porque esse não foi o primeiro caso. No dia 3 de novembro, aqui em Ubatuba, um turista francês, ele foi mordido também na perna, na Praia do Lamberto, que fica a mais ou menos 8 quilômetros aqui da Praia Grande, também por um outro tubarão. Portanto, 2 casos registrados aqui na cidade que não tinha nenhum registro de ataque de tubarão há pelo menos 30 anos. Apesar dos ferimentos, tanto a idosa quanto esse turista estão bem, não tiveram nada muito grave. É um risco muito baixo, infelizmente aconteceu no período curto 2 incidentes, né? Acredita-se que não foi a mesma espécie, inclusive. Esse ano nós temos dados do Aquário de Ubatuba, que nós estamos tendo cerca de 30% a mais de pessoas do que antes da pandemia. E os tubarões estão aqui, atrás de alimento, atrás de locais para soltarem seus filhotes. Tem algumas fêmeas também que estão parindo. E acaba que podem acontecer eventuais incidentes como os que aconteceram aqui, mas ainda são isolados e a probabilidade é baixíssima. Faltam 3 dias para o Enem. É domingo. E nessa reta final, os estudantes de todo o país estão concentrando as atenções nos conteúdos e, claro, tentando segurar a ansiedade. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998 para avaliar o desempenho de estudantes que estão terminando ou já concluíram o ensino médio. As provas acontecem uma vez ao ano durante 2 dias. Além da redação, são 180 questões divididas entre 4 áreas: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Aqui na Baixada Santista, os alunos também se preparam. E nessa hora, as dicas dos professores são fundamentais. Não perder tempo na questão. Você viu que a questão está muito complicada, muito abrangente, passa para outra e volta no final, tá? Porque sobrando tempo, ele poderá utilizá-lo para resolver essas questões ou até mesmo chutar no momento final. Nós temos orientado os alunos para prestar atenção na cartilha do candidato, que eles podem baixar, né, em PDF, dar uma olhada, porque o INEP ele tem dado essa dica. Quanto mais o aluno conseguir compreender qual é a estratégia do texto que tem dado certo para os alunos que estão tirando nota máxima na redação, melhor para o candidato. Não adianta ir contando com a inspiração. Redação e matemática são as provas que mais geram preocupações entre os estudantes. Eu acho que matemática sim, porque no Enem, principalmente, tem muito texto, você tem que interpretar primeiro para depois pensar no que você vai fazer com a matemática. Então, pega um pouquinho sim. O que mais me deixa aflita sempre vai ser o tema da redação, né? A gente nunca sabe o que esperar. Sempre é algo que a gente busca saber o que é, mas na hora sempre é uma surpresa. Tem pessoas que têm mais facilidade em humanas ou na área de exatas.
O certo seria você pegar, tipo, a área que você tem mais dificuldade e dar uma focada nela. Porque como você já tem facilidade na outra, você consegue tecnicamente deixar um pouco de lado, sabe? Já que você tem facilidade, você consegue pegar bem fácil. É assim que você se prepara também. Sim, é o jeito que eu estou me preparando. Mas nem tudo é um bicho de 7 cabeças. O Enem visa descobrir ao aluno as competências e habilidades que esses alunos têm, né? Ele não quer eliminar você do concurso, ele quer classificar você para alguma coisa. A banca quer cada vez mais saber se esse aluno não é um analfabeto funcional, se ele consegue entender começo, meio e fim desse texto e também até que ponto esse aluno compreende que a literatura, que a arte de maneira geral, que todo processo de comunicação colabora para a construção da identidade, né, cultural de um povo ou até de um indivíduo mesmo. Ir bem no Enem é importante para quem está de olho no ProUni, o Programa Universidade para Todos, e no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, onde instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para os candidatos com melhor classificação. Além disso, as notas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas. O aluno que participa do Enem ainda pode tentar financiamento estudantil em programas do governo federal, como o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Eu estou tentando agora na reta final não me superlotar tanto, então eu estudo um pouquinho menos. O que eu mais ando fazendo é revisar, porque não tem como. Mesmo estudando lá no começo do ano muita matéria, a gente tem que revisar. E principalmente agora que está chegando perto da prova, eu estou revisando bastante, vendo vídeo-aula, essas coisas, porque ajuda bastante. Isso aí, pessoal. Boa sorte, hein? O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, pelo horário de Brasília. Uma boa noite e a gente se vê de novo amanhã.